música como instrumento, meu Pai, para falar não aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer falar para a igreja. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido dos irmãos. E antes de entrar no texto, eu queria falar sobre esses dois personagens que iniciam essa jornada desse texto, que é Pedro e João. Pedro e João eram amigos, discípulos de Jesus. São dois personagens muito importantes para a história da igreja. E nós vemos aqui uma dupla, que às vezes era trio, às vezes era João, Pedro e Tiago, outras vezes você vai ver só Pedro e João. E eram bem diferentes, bem distintos. Nós vemos aqui dois tipos de pessoas bem diferentes. Pedro era mais sanguíneo, era mais direto. E João era mais emotivo, mais calmo. E isso não foi, a diferença de personalidade deles não foi um empecilho para que eles andassem juntos e com a união deles a igreja crescesse. Nós vemos, ao decorrer da história, do crescimento da igreja e da ascensão da igreja primitiva, que Pedro ele tinha mais destaque ministerialmente. Pedro, em Atos 2, vai relatar que Pedro, em um discurso de poucos minutos, 5.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Atos também vai dizer, capítulo 5, que a sombra de Pedro curava. Pedro ele foi encarregado por Jesus de liderar a igreja primitiva, a igreja do primeiro século. Então Pedro ele tinha um ministério mais ativo, mais visto. Ele tinha mais destaque ministerialmente. E João ficava mais no auxílio, ficava mais auxiliando. Nessa passagem de Atos 3 também, é Pedro que dá a iniciativa, que fala ao coxo, que se dirige a palavra ao coxo, que libera a palavra. Então João ficava mais no auxílio. Só que é interessante, existe uma coisa interessante na vida desses dois personagens, que Pedro tinha mais destaque ministerialmente, mas aquele que era chamado de discípulo amado era João. Pedro tinha mais destaque ministerialmente, mas aquele que reclinava a cabeça no ombro do mestre era João. Aquele que tinha mais intimidade com o mestre era João. O que nós podemos aprender com isso? É que a performance, o fazer, o realizar, nunca vai ser mais importante do que uma vida com Deus. Que a performance nunca vai ser mais importante do que a intimidade com Jesus. Eu não estou aqui dizendo que Pedro não tinha intimidade com Jesus, não. Pedro era cheio do Espírito Santo, Pedro tinha sim intimidade com Deus. Mas João era mais íntimo. Mesmo Pedro tendo destaque ministerialmente, mas João, pela palavra, era mais íntimo de Jesus. Era aquele que tinha intimidade com Jesus, aquele a quem Jesus amava. Então, meus irmãos, eu sou líder de mocidade no Viradouro e eu sempre falo isso para eles, eu sempre repito isso para eles. É muito bom a gente trabalhar na obra, é muito bom a gente pregar, é muito bom a gente louvar, a gente poder servir na obra de Deus. Mas melhor ainda é ter uma vida de intimidade com o Senhor. Mais ainda é ver a mão de Deus todos os dias no seu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, você ter uma vida de devocional, uma vida cotidiana com o Senhor. Isso é mais que tudo. Então, antes da performance, antes do pregar, antes do cantar, antes do realizar, devemos ter uma vida com Deus, devemos ter uma vida de intimidade com o Senhor. E entrando no texto, esse texto de Atos 3 é um texto muito rico, é muito cheio de detalhes. Então, se a gente não fizer realmente uma leitura minuciosa no texto, alguns detalhes acabam passando por nós desapercebidos, né? O texto ele nos dá algumas informações que são cruciais para entender o contexto da passagem, né? E vai dizer que, logo nos primeiros versículos, vai dizer que eles estavam subindo a hora nona. O que era a hora nona? Nada mais era do que a nona hora do dia. Naquela época, o dia era contado a partir das 6, 7 horas da manhã, que era a hora que o sol se punha, que o sol nascia. Então, a partir dali, o sol nascia mais ou menos às 6, 7 horas da manhã, então a partir dali se contava a nona hora, no caso, que era às 3 horas da tarde, às 15 horas. Então, hora nona significa isso, é a nona hora do dia, contado de 6 da manhã, que era a hora que o sol nascia. E é um costume deles, por alguns motivos. Marcos 15 vai dizer que o Senhor ele morreu às 3 horas da tarde, hora nona, então tinha muito significado a hora nona. Então, era a hora que eles escolhiam para orar. E
Mais para frente, entrando na mensagem, nós vamos ver ali que existia um coxo, existia um homem que era coxo de nascença, tinha um problema na perna e não podia andar. E a palavra vai dizer que esse homem, ele era pego e ele era posto à porta do templo todos os dias. Todos os dias alguém ia lá, pegava aquele coxo e botava na porta do templo. E provavelmente, por estar ali naquela situação todos os dias, desde o seu nascimento, ele já devia conhecer todo mundo que frequentava o templo, já devia conhecer todas as atividades do templo, as programações, mas ele sempre ficava à porta. E quando eu estava estudando essa passagem, o Espírito Santo começou a me fazer refletir que aquele coxo, ele conhecia todo mundo que estava na presença de Deus, ele conhecia todas as programações, ele conhecia tudo o que acontecia na presença de Jesus, mas ele ficava na porta. Ele estava à porta da presença de Deus, ele era colocado à porta da presença de Deus. E por que ele ficava à porta? Porque ele tinha um problema, ele era coxo. Então existia um problema que impedia ele de adentrar a presença de Deus. E fazendo uma comparação, quem sabe hoje aqui dentro dessa igreja, aqui na Congregação da Paineiras, alguém esteja como esse coxo, alguém esteja com tantos problemas ou com tantos empecilhos que não consegue adentrar na presença de Deus. Você conhece todo mundo que está na presença, você conhece o povo que está na presença, você anda com gente que faz parte da presença, mas você está na porta. E a pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa noite é: o que tem te impedido de adentrar na presença do Senhor? O que tem te impedido? Qual é o empecilho que tem te impedido de adentrar na presença de Deus? O que está te atrapalhando a entrar na presença do Senhor? E esse coxo, ele vivia no modo de sobrevivência. Ele era colocado à porta do templo e a todo momento as pessoas passavam e ele falava: olha, me dá uma esmola, poxa, me dá alguma coisa, me dá uma migalha, alguma coisa. E nós conhecemos pessoas assim, que trazendo para o lado espiritual, que vivem de migalhas espirituais. Já viu aquela pessoa que só vive de culto? Vem o culto de domingo, aí sai daqui e fala: nossa, o culto é uma bênção, passa uma semana inteira sem ter contato com Deus. Aquela pessoa que só vive de festividade, nossa, essa festividade foi uma bênção, passa 3 meses sem contato com a palavra. São crentes que vivem de migalhas espirituais, mas o Senhor me trouxe aqui para falar: irmãos, não vivam de migalhas espirituais, porque o que o Senhor tem para nós é uma vida, e não só vida, mas vida em abundância. O Senhor vai nos fazer uma promessa em João 10:10, que diz: eu não vim para dar vida para vocês, não somente vida, mas vida em abundância. Então não se permitam viver de migalhas espirituais, viver de cultos, quando o que Deus tem para nós é algo eterno, quando o que Deus tem para nós é algo sobrenatural, é algo extraordinário, é um cotidiano, é uma intimidade com Ele. Não se permitam viver migalhas espirituais, quando o que o Senhor tem para nós é eterno. Aleluia. E avançando, no versículo 4, vai dizer assim: Pedro e João olhavam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Esse versículo que Pedro fala, olhe para nós, ele se remete a uma coisa, exemplo, chamar a responsabilidade. Pedro fala: olha, levanta a cabeça, olha para mim, olha para a minha vida. O que Pedro queria fazer era chamar a atenção daquele coxo e dizer: olha, siga meu exemplo, olha para mim, olha a minha vida. E é um contexto muito engraçado, porque Pedro, nessa passagem, ele diz: eu não tenho nem prata e nem ouro, mas olha para mim. E hoje, no cenário que nós estamos vivendo nas igrejas de hoje em dia, as igrejas têm prata e têm ouro, mas será que as igrejas podem dizer: olhem para nós, assim como Pedro e João falaram? Hoje nós temos prata e ouro, mas e o exemplo? Será que nós podemos chegar para alguém e falar: olha para mim, olha para a minha vida? Será que o meu testemunho, o meu andar, o meu falar, o meu se comportar fora dessas 4 paredes me permite falar isso para alguém? Será que o meu testemunho de vida é suficiente? Será que o meu exemplo tem sido suficiente para falar para alguém: olha para mim, olha para a minha vida? Para falar como Paulo vai falar em 1 Coríntios 12: ei, olha para mim, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo.
Será que nós podemos falar isso? Então, quando Pedro fala, ei, olhe para nós, Pedro está falando, olha, siga meu exemplo. Pedro está tomando a responsabilidade. E o Senhor, Ele nos chamou para isso. O Senhor não nos chamou para ser apáticos, crente apático, mas o Senhor nos chamou para tomar a responsabilidade, para nos posicionar como tem que se posicionar, para vermos pessoas enfermas, para vermos erros, para vermos pecado e se posicionar. Eu, lendo essa passagem, minha mente me remeteu a Atos 6, Atos 16, perdão, que vai falar sobre a viagem de Paulo a Filipos. Paulo estava nessa viagem missionária e lá no capítulo 9 vai dizer que Paulo, enquanto ele estava passando com Silas, existia ali uma menina com espírito de adivinhação. E essa menina, toda vez que eles passavam, ela falava, eis aí 2 homens de Deus. Mas Paulo, com discernimento do Espírito Santo, percebeu que aquela menina estava cheia de espíritos malignos. Então, na terceira vez que Paulo passa, a Bíblia vai falar que a menina fala essa mesma coisa e Paulo ele se ira. Algumas versões vão falar que Paulo ele não se conformou com aquela situação daquela menina. E ele voltou em nome de Jesus e expulsou aquele espírito maligno daquela menina. E o que a gente pode aprender com isso? É que Paulo ele não se conforma com o pecado. Paulo ele não se conforma com as coisas que acontecem de ruim ao seu redor. Paulo não é apático. Muitas das vezes a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para alguém, a gente tem a oportunidade de semear a semente da fé no coração de alguém. Nós lidamos com pessoas, assim como esse coxa, assim como essa menina que estava possuída por espírito maligno, nós lidamos com esse tipo de pessoa todos os dias, no nosso trabalho, muito obrigado, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa vizinhança, e o que nós temos feito? E o que nós temos feito por essas pessoas? Será que temos sido apáticos? E Paulo e Pedro, eles nos ensinam que quando uma pessoa ela necessita de ajuda, quando uma pessoa ela está com a alma clamando, nós devemos nos posicionar, nós devemos chamar a responsabilidade, assim como Pedro. E olha para mim, eu não tenho nem prato nem ouro, mas eu posso te oferecer alguém que não vai mudar apenas a situação momentânea da sua vida, mas vai transformar a sua vida por completo, para sempre. No versículo 5, andando, vai dizer, o homem olhou para eles com atenção e esperando receber deles alguma coisa. E no versículo 5, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Nós bem sabemos que esse mundo ele está carente, esse mundo ele está faminto pela palavra de Deus, faminto por Deus. E enquanto eu li essa passagem, o Senhor me incomodou muito nessa parte especificamente, porque o Senhor começou a trazer à minha memória tantas oportunidades que eu perdi de falar da minha vida, tantas pessoas que precisavam ouvir a sua voz, tantas pessoas que precisavam de uma mudança na sua vida, e eu me escondi, e eu perdi a oportunidade de semear, eu perdi a oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa. E o Senhor começou a me trazer à memória que as pessoas, quando passam por nós, elas esperam receber algo. As pessoas, quando nos vê passando, caminhando para ir para a igreja, com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas esperam receber algo, as pessoas esperam receber alguma palavra, algum conforto. E o que nós temos feito? As pessoas, o mundo está nos esperando, e o que nós temos feito? Sabe? E o Senhor me incomodava enquanto eu lia essa passagem, que às vezes nós estamos em momentos na nossa vida secular, na vida no trabalho, e as pessoas esperam receber alguma palavra de nós, e nós falamos de tudo, falamos de futebol, falamos do trabalho, falamos da vida, falamos coisas às vezes que nem devia, mas não falamos do amor de Deus, mas não falamos da palavra que transforma. E quantas vezes as pessoas estão esperando uma palavra de eternidade e nós entregamos o físico para eles? As pessoas que passavam por aquele coxo, enquanto ele, ao decorrer da vida, era posto ali, aquele coxo, todos aqueles anos que ele ficou ali, tudo que ele recebeu foi esmola. Todas as pessoas que passavam ali entregavam a mesma coisa, o físico, o material, algo que ia mudar a vida dele apenas pelo momento. Apenas que ia dar mais um dia de vida para ele comer, para ele fazer alguma coisa. Apenas esmola, apenas migalhas. E nenhuma daquelas pessoas teve a sensibilidade do Espírito Santo de entender que a necessidade daquele homem era na alma. Aquele homem necessitava de uma mudança, de uma transformação, não apenas de migalhas. Então, que os nossos olhos sejam abertos hoje
espiritualmente para entender a necessidade da alma das pessoas, a necessidade que as pessoas têm de Cristo, a fome que as pessoas têm de Cristo. Esse versículo e essa situação me fez lembrar de João 6. Quando a gente vai ler João 6, o Evangelho de João 6, é chocante. Nós vamos ler que Jesus ele multiplica os pães e aquela multidão toda, eles comem, ficam satisfeitos. E aquele pão que Jesus repartiu foi tão gostoso, foi tão bom, que a multidão, Jesus atravessou de barco e a multidão atravessou a pé quilômetros para esperar Jesus atrás do aperitivo, atrás do pão. E quando Jesus chega naquela cidade, chega do outro lado do lago, Jesus diz para ele: olha, vocês nem precisam falar nada, eu já sei por que vocês estão aqui, vocês estão atrás de pão, vocês estão atrás do que eu ofereci, do que é momentâneo, do físico. Mas eu quero falar algo para vocês. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se vocês soubessem do que vocês estão com fome, vocês não estão com fome de pão físico, vocês estão com fome do pão que desce do céu, do pão vivo que desce do céu, do pão que vocês vão comer e vocês não terão mais fome, como Jesus disse também para a mulher samaritana: mulher, se você soubesse para quem você está pedindo água, você pediria água da vida e você nunca mais sentiria sede. Aleluia. E andando mais um pouco, do versículo 7, vai dizer assim, no versículo 6, disse Pedro: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhes dou. Levanta-se, e imediatamente os pés e tornozelos dos homens ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois disso, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando. No versículo 7, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E esse versículo 7 me remeteu a apenas uma coisa: discipulado. É exatamente isso o que Cristo fez por nós. É exatamente o que Cristo outrora fez por nós, fez com a nossa vida. Nos curou, nos ajudou a levantar e caminhou conosco. E aquilo que Cristo fez por nós, Cristo espera que nós façamos o mesmo com as outras pessoas. O que Cristo fez por nós, que foi discipulado, Ele espera que nós repliquemos, que é fazer o mesmo. Existe um costume na tradição judaica em que o menino, ele por volta dos seus 12 anos, ele tem ali um rabi. E esse rabi, ele pega aquele menino, desde os 8 anos de idade até os 12, ele bota uma cadeira, uma de frente para a outra, e ele fala para aquele menino: olha, eu vou te ensinar agora a Torá, eu vou te ensinar agora a Torá, não, perdão, eu vou te ensinar agora o Pentateuco, e tudo que eu fizer a partir de agora você vai fazer, e tudo que eu falar você vai falar. E aqueles meninos, aproximadamente com 12 anos, eles já sabiam o Pentateuco de cor. Na tradição judaica é possível que uma criança de 12 anos ela já saiba o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. E olhando para essa cultura, eu enxergo muito do que Deus fez na nossa vida, porque é exatamente isso que Deus faz com a gente. O Senhor nos tira do lamaçal do pecado, nos traz para a sua maravilhosa luz, e Ele posiciona uma cadeira uma de frente para a outra e diz: olha assim, olha agora, eu sou o seu rabi, a partir de hoje você vai falar o que eu falo, você vai fazer o que eu faço. E o que o Senhor espera de nós então? O Senhor, Ele nos ensina, Ele nos cura, Ele nos traz para a sua luz, e o que Ele espera de nós? Replicação, discipulado. Ele espera que nós façamos isso com outras pessoas. E essas pessoas, quando foram curadas, e quando caminharem, quando estiverem erguidas, elas vão erguer outras pessoas. E assim a igreja não para de crescer. E assim a igreja cresce. E andando, no versículo 12, já terminamos, já partindo para o final, do versículo 12 e 13, diz assim: vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivesse feito este homem andar no nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês
negaram publicamente o santo justo e pediram que fosse liberto. Esses 3 versículos, Pedro, ele, depois de curar o coxo, Pedro ele levanta aquele coxo e Pedro, João e aquele homem, eles vão andando no templo. E as pessoas que viram aquilo ficaram perplexas. As pessoas falaram: nossa, mas é aquele homem, aquele mesmo coxo que ficava ali na porta do templo, ele está saltando, está andando, e todos ficaram perplexos. E aí a palavra vai dizer que aquelas pessoas começaram a um apontar para o outro e falar: olha, foi Pedro e João, foi eles que fizeram isso. E aí Pedro fala: por que vocês estão olhando para nós? Não olhem para nós, pois não foi o nosso braço que fez isso. E é muito interessante, porque há 5 minutos atrás, Pedro estava falando: ei, olhem para nós. Mas agora, quando entrou no templo, depois que o homem foi curado, Pedro está falando: não olhem para nós. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que o cristão verdadeiro, o cristão de verdade que entendeu a mensagem do Evangelho, ele, quando chega à responsabilidade, ele, quando se depara com a responsabilidade, ele diz: olhe para mim. Mas quando o resultado vem, ele fala: olhe para ele. Quando ele está diante da responsabilidade, ele fala: olhe para mim. Ei, eu assumo a responsabilidade. Mas quando chega o resultado, ele fala: olhe para Deus. Porque é dele, por ele, para ele que são todas as coisas. E a honra, e a glória, e o poder, nós devemos a ele. Então Pedro nos ensina o caráter do cristão verdadeiro. Pedro nos ensina aqui que o cristão genuíno, aquele que entendeu de fato a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo, ele não quer a glória para ele. Independente dos resultados, se for bom, se for ruim, ele nunca quer a glória para ele. Mas ele direciona a glória para quem é de respeito, para quem merece toda a honra e toda a glória. Então, Pedro, ele, diante da responsabilidade, que era curar aquele coxo, que era oferecer uma transformação de vida para aquele homem, Pedro fala: eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Ei, olhe para mim. Mas quando o resultado chega, que é a cura, que é o milagre, Pedro fala: não olhe para mim. Não foi a força do meu braço que fez isso, mas foi ele, o Cristo, o pão vivo que desceu do céu, aquele a quem devemos honra e glória e louvor. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe. Que essa palavra venha ecoar na mente e no coração dos irmãos. E que os irmãos guardem tudo que foi falado aqui. Que a partir de hoje, os irmãos entendam que ter uma vida com o Senhor, ter uma vida de devocional, ter uma vida, um dia a dia de intimidade com o Senhor, é melhor do que cantar, é melhor do que pregar. Isso tudo também é muito bom, servir é muito bom. Mas ter uma vida diária com Deus é melhor ainda, é extraordinário. Que os irmãos não venham viver de migalhas espirituais, enquanto que o Senhor tem para nós é uma vida de abundância, é uma vida com abundância, é algo novo todos os dias. O significado de evangelho é isso, é algo novo. Então, o Senhor tem algo novo para nós todos os dias. O que é de hoje, o que nós recebemos hoje é para hoje. O que nós recebemos hoje, aqui, agora, é para hoje. E louvado seja Deus. Mas amanhã Deus já tem algo novo. E na terça-feira Deus já tem algo novo. Porque o nosso Senhor, Ele é rico em poder e conhecimento. E conhecer o Senhor e ter intimidade com o Senhor é ter poder e conhecimento para a eternidade. Porque o Senhor, Ele é uma fonte inesgotável de poder e conhecimento. E que os irmãos venham a cada dia mais andar na presença do Senhor, em intimidade com Ele, e saber que nós devemos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E que tudo que nós fazemos é por Ele, para Ele, é dele, para Ele e por Ele. E que a nossa vida seja exemplo. Que nós venhamos ser cristãos genuínos, que entendemos de fato a mensagem da cruz e que vivemos de fato para Ele. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu peço aos irmãos que continuem orando por mim, que continuem orando pelos jovens do campo, continuem orando pelos jovens do Viradouro, pelo Vozes. Nós saímos de um retiro agora que foi maravilhoso, foi extraordinário, foi uma experiência surreal que nós tivemos com Deus. Houve cura emocional, cura física. Nós vimos diante dos nossos olhos uma perna crescer. Estou falando de poder de Deus, de verdade. Então, nós estamos muito impactados e eu creio que o Senhor não é um Deus de retiro, o Senhor não é um Deus de 3 dias, mas o Senhor é Deus por toda a eternidade. E que o que nós vivemos no retiro, nós podemos viver nas nossas congregações também. O que foi falado lá é que aquilo que nós recebemos lá não acabasse lá, mas que nas nossas congregações nós pudéssemos viver a realidade do reino, que é poder e glória do Senhor. Amém? Agradeço ao presbítero Marcelinho pela oportunidade, pelo presbítero Valdinho, e os irmãos
Fiquem com Deus e que sejam abençoados por Ele. Amém.